E quando a gente se identifica com muitos esquemas ou quando a gente se identifica com todos os esquemas, o que a gente faz, né? A gente tem solução ou será que a gente vai se sentir ali como um brinquedo quebrado? Ainda assim é possível mudar? Ainda assim é possível fazer alguma coisa com relação a isso? Eu vou responder essa pergunta dentro da nossa série de dúvidas principais sobre terapia do esquema. Muito obrigada a todo mundo que mandou a sua pergunta, foi através de uma caixinha que eu deixei lá no Insta. E vamos lá, vamos falar dessa pergunta que é muito comum e que os pacientes geralmente trazem essa dúvida, né, no início do tratamento, enquanto a gente está ali avaliando os esquemas, ou mesmo aqui no canal, né, que a gente tem vários vídeos sobre esquemas, às vezes as pessoas se identificam com mais de um, e a gente tem na nossa cabeça muito, às vezes, uma coisa mais rígida, né, mais até de signo, como se a gente tivesse que identificar numa coisa mais rígida, mais certinha, e não é assim que funciona, né, não é assim que funciona a vida, não é assim que funciona a personalidade, as pessoas são muito complexas, a nossa mente, né, nosso psique é muito complexa. Então, a terapia do esquema, ela é muito um meio pra gente se conhecer, é um meio pra gente poder lidar de uma forma mais saudável com os desafios da vida, mas ela não é uma limitação no sentido da gente se enrijecer, né, e às vezes até reforçar ideias sobre quem a gente é ou os nossos defeitos. É um autoconhecimento, mas não é uma função ali de reforçar até nossas defesas, né, no sentido assim, eu sou assim, não tenho o que fazer, não tem mais o que mudar, não tem como mudar, né? Então a gente vai esclarecer isso. Eu sou a Ana Streit, caso tu não me conheça, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em TCC e sou terapeuta do esquema, sou professora supervisora nessa abordagem que tem tanto meu coração, nessa terapia cognitiva que ajuda tantas pessoas a terem uma vida mais leve, uma vida com mais significado, uma vida diferente daquela das suas faltas, né? Daquelas partes do passado que foram tão difíceis. A terapia do esquema muitas vezes nos ajuda a ressignificar e a construir uma vida com muito mais autorresponsabilidade. E eu fiz aqui uma série de vídeos respondendo a dúvidas sobre terapia do esquema. Esse é o nosso último, mas se tu gostou muito, se tu achou que contribuiu, me deixa aqui nos comentários para eu saber que daí eu faço mais esse estilo de vídeo. Posso fazer de outros assuntos também, ou seguir na lógica de terapia do esquema, a gente pode aprofundar um pouco mais, a gente pode conversar sobre outros assuntos dentro dessa lógica da terapia do esquema, que é a minha prática clínica, que é a minha experiência clínica nessa abordagem, então vai ser um prazer poder responder essas dúvidas aqui. E esse nosso último vídeo, então, ele vai responder essa pergunta, que ela é uma pergunta simples, mas ela é uma pergunta muito importante. E quando a gente se identifica com todos, ou com quase todos, ou com muitos esquemas, ainda assim é possível mudar? E a resposta é sim. A resposta, inclusive, é mais abrangente do que isso, mais esperançosa do que isso. Sim, é muito possível mudar e também é muito comum a gente se identificar com mais de um esquema. A terapia do esquema, ela vai crescendo, né? É uma abordagem, uma teoria muito nova. Então, a gente vai sabendo mais a partir de novos estudos que vão saindo. E o que a gente tem visto, assim, né? A conceitualização de caso em terapia do esquema, ela foi adaptada agora. Então, existe uma nova conceitualização de caso muito fresquinha que saiu, inclusive, esse ano, 2025, que foi finalizada, né? Essa nova conceitualização de caso. E ali a gente vê muito mais o trabalho com modos do que propriamente com esquemas, porque justamente a gente entende assim, né, numa linguagem mais simples, que um esquema ele não anda sozinho. Quando a gente tem um esquema acionado, quando a gente se identifica com um esquema, é muito comum que outros esquemas também se ativem juntos, ou que outras faltas, outros temas ali também se ativem junto no sentido de, na mesma intensidade, na mesma situação, no mesmo instante e também sequencial. Então, para dar um exemplo, né? Eu tô aqui ativada na privação emocional, que é um esquema. Eu posso estar sentindo que, nossa, o meu marido não consegue compreender o que eu falei pra ele, ele nunca vai conseguir me compreender, ninguém nunca vai conseguir me compreender, minha mãe nunca conseguia me compreender, meu pai nunca conseguia me compreender, nem minha terapeuta eu sinto que me compreende, eu já vou escalando nisso, e aí daqui a pouco eu percebo pensamentos de esquema de defectividade, por exemplo, eu não soube me expressar, eu não mereço alguém que me compreenda, viu? Se eu fosse boa o suficiente, as pessoas me compreenderiam, pra fulana que é muito boa,
boa e muito maravilhosa, eu me comparo. Para ela, com certeza, tem muitas pessoas que compreendem ela, tem muitas pessoas que oferecem uma escuta para ela, que acolhem ela, mas eu não. Eu sou sozinha, eu nunca vou ter ninguém. As pessoas que eu tive e que eram importantes para mim me deixaram, me abandonaram. Daqui a pouco já tem um esquema de abandono junto. Então isso, claro que na hora que a gente vai percebendo, se a gente nunca olhou para os esquemas, a gente nunca parou e se analisou nesse nível mais profundo, é quase que a gente fica assim mais até apavorado, né? E daí a gente pensa assim, nossa, mas eu achei que eu tava ruim, mas agora eu tô num processo de melhora, eu tô percebendo que eu tô pior do que eu achei. E porque a gente vai levantando ali as coisas e vai aumentando o nosso nível de consciência, de metacognição, de autoconsciência, né? Porque a gente tá vivendo para como a gente tá experienciando as coisas. Então é um pouco apavorante, mas tudo isso é esperado, faz parte do processo e a gente vai lidando de uma forma não exigente e não rígida. A gente não precisa ir no detalhe do detalhe como se fosse uma coisa assim, uma prova, sabe? Uma coisa focada em desempenho. A gente vai olhar para isso e vai tentar extrair a sensação mais importante. Então, de tudo isso, qual que é o núcleo? Onde que tá pegando mais? Onde que doeu mais? Onde que eu tô mais ali presa? O que de tudo isso que veio, abandono, privação, defectividade, enfim, onde mais tá me doendo? Porque daí a gente vai conseguir entender mais a necessidade que tá por trás, né? O que me ajudaria agora, ou lá atrás, o que teria sido a necessidade, né? O que faltou de fato. E sempre lembrando que não é nesse sentido, né, da metáfora da prova, não é uma prova que tem uma resposta certa e eu preciso descobrir essa resposta certa. Não, é uma coisa muito sensível, muito subjetiva, que a gente vai focar muito mais na conexão, na emoção, na experiência do que numa resposta certa de livro, numa coisa assim teórica, racional, intelectualizada. Um outro ponto aqui importante é a gente olhar que, atualizando, né, a teoria e com esses novos estudos, o que foi sendo compreendido é que o que vai indicar a gravidade, o próprio Jeffrey Young, que foi o psicólogo que desenvolveu a terapia do esquema, né, a teoria da terapia do esquema, ele fala assim, que o que mostra a gravidade, isso aqui pensando muito mais em pacientes caracterológicos, né, pacientes refratários, pacientes com transtornos graves de personalidade, e não assim uma pessoa que, por exemplo, nem tem um diagnóstico ou que tem uma vida muito mais próxima a uma vida funcional, mas ainda assim com sofrimentos, com as suas dificuldades, mas pensando assim num nível de gravidade ou de rigidez, o ponto não é nem o número de esquemas, não é assim, tem 1, 2, 3, 4 esquemas que são importantes ali, que a pessoa pontua ou que a pessoa se identifica, mas não é um número, não é assim, só tem um, então é fichinha, não é por aí. O número de esquemas, ele não importa tanto, o que vai importar mais é a gravidade, o quão rígido que é, o quão forte que a gente fala assim, né, o quanto que a estratégia de enfrentamento, ela é rígida, então aquela pessoa que ela tá sempre do mesmo jeito, ela tem uma coisa rígida com relação à forma que lida com os problemas, muita dificuldade de flexibilidade, de mudança, de inclusive autocrítica, né? A pessoa não consegue questionar o que faz, questionar sua forma de pensar, ela tá muito voltada para a confirmação do seu mundo interno. A gente deduz que existe uma força naqueles esquemas muito grande. Então essa rigidez nas estratégias de enfrentamento, que aí a gente vai ver quando a pessoa tem um transtorno de personalidade, a gente vê bem certinho os sintomas ali, as características daquele diagnóstico, né, de uma forma muito intensa, quase que a pessoa gabarita o DSM, e também a intensidade. Então, às vezes a pessoa não tá tão rígida, mas aquilo ali vem numa intensidade muito grande que gera uma angústia, um sofrimento. Às vezes é a pessoa que nesse pico de intensidade da ativação de um esquema, na força que aquele esquema tem, ela fica transtornada, ela fica cega, ela não consegue, parece assim que é totalmente uma outra pessoa quando o esquema ativa, isso numa intensidade muito grande e gerando prejuízos muito importantes, né, para aquela pessoa, para aquela vida, para sua família, enfim. Então a gente avalia muito nesse sentido da intensidade, da frequência, da quantidade de prejuízo que aquilo ali traz e não só no sentido do número de esquemas.
Então, a mudança é muito possível, sim. Inclusive, eu vou indicar aqui o livro Reinvente Sua Vida. E dentro desse livro tem um capítulo que se chama A Filosofia da Mudança. É um dos capítulos que eu mais gosto desse livro. E ele fala, né, que a mudança, ela é difícil, ela exige o nosso compromisso com a mudança. Ele explica por que é difícil mudar os esquemas, o que faz ser tão difícil. A gente, às vezes, ter esses pensamentos mais desesperançosos. Ai, é muito difícil mudar, não vai dar, eu sou desse jeito, não tem mais o que fazer, enfim. Então, explica ali. E fora que o livro Reinvente Sua Vida também, ele dá bastante material. Às vezes a gente vai ler o Reinvente Sua Vida, a gente se identifica mesmo com quase todos os esquemas e faz parte, né? Mesmo, às vezes eu fico lembrando, assim, as supervisões que eu dou. A gente, na faculdade de psicologia, tem uma cadeira, né, que é psicopatologia. Eu lembro que quando eu tava fazendo essa cadeira, a professora explicou assim, olha, vocês vão se identificar com todos em alguma medida, isso faz parte, né? O problema é quando vocês se identificarem muito apenas com um. Aquilo ali é um sinal de que talvez a pessoa tenha um diagnóstico, enfim, uma questão ali não identificada, não tratada, e aí sim precisa olhar. Mas, de novo, reforçando, né? A gente entende na psicologia clínica que quanto menos crítica a pessoa tem para um problema, para um sintoma, um prejuízo que algo tem na sua vida, mais grave aquilo ali é, nesse sentido psicológico, né, no sentido de tratamento. Por exemplo, o toque, a pessoa quando ela tá com um toque muito alto, ela vai achar aquilo ali não é nada, não vai enxergar, ela não vai ter consciência da gravidade, transtornos alimentares também, todos eles, né, a gente vai usar essa mesma lógica, quanto menos crítica, mais tende a ser a gravidade, maior tende a ser a gravidade. Mas é isso, eu espero que tenha feito sentido pra ti. Me conta aqui nos comentários se tem alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto. Tu já conhece os teus esquemas, tu te identifica com muitos, também fica apavorado com uma pessoa que mandou essa pergunta aqui. Como é que é pra ti a relação com a terapia do esquema? Tu já fez terapia do esquema? Tem vontade de fazer? Tu é terapeuta do esquema? Tu é só alguém que caiu de paraquedas aqui no meu canal ou em outros conteúdos sobre esse assunto? Tu é, daqui a pouco, colega psicólogo que é de até outra abordagem, mas que namora a terapia do esquema, acha interessante essa linguagem, essa forma de trabalho dentro da psicologia. Vamos continuar o nosso papo aqui nos comentários. E um pedido aqui muito importante, se tu gosta dos conteúdos que eu trago, dos assuntos que eu compartilho aqui, se tu gosta da minha forma de me comunicar, da minha forma de criar os conteúdos, eu te peço de todo o coração para que tu possa dar o like, deixar o teu comentário, se inscrever no canal, enviar os vídeos para as pessoas que tu achar que podem se beneficiar de alguma forma, fazer, né, bater o teu cartão aqui, ser presente, ser alguém que participa, porque isso me ajuda muito a continuar aqui produzindo os conteúdos, trazendo esses assuntos aqui do meu jeito para todos nós, pra gente poder refletir. E para mim é uma honra todas as pessoas que param para me ouvir. Eu me sinto muito feliz, é algo que eu faço genuinamente de coração, é algo que me faz muito bem, assim, pra menina introvertida que eu fui e que eu sou, né? E, enfim, o que eu quero dizer é que eu agradeço muito a tua companhia, a tua paciência, e que se depender de mim, se fizer sentido para vocês também, eu fico criando mais conteúdo e usando a minha voz por muito mais tempo. Então é isso, um super beijo e até o nosso próximo encontro.